Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise preparada por O Explicador. Sabem, no último século, o cristianismo passou por uma revolução. Uma revolução silenciosa, é verdade, mas absolutamente monumental. O seu centro de poder, o seu centro demográfico e talvez o mais importante de tudo, o seu centro de pensamento, se deslocou de uma forma que a gente mal consegue imaginar. Aquela imagem que temos de um cristianismo europeu, branco, ocidental, ela simplesmente não corresponde mais à realidade. Hoje, o nosso objetivo é analisar exatamente isso, como as experiências do colonialismo, da pobreza que é estrutural e de uma diversidade cultural imensa na África, na Ásia e na América Latina forçaram uma reinvenção da própria fé cristã. Esse é um mergulho no que chamamos de teologias do terceiro mundo, uma jornada para a gente entender como a fé foi obrigada a encontrar novas palavras, a fazer novas perguntas e, claro, a buscar novas respostas a partir do sofrimento e da esperança da maior parte da humanidade. Para a gente começar, eu quero que vocês olhem bem para este número: 60%. Essa é a porcentagem aproximada de cristãos que hoje vivem no que a gente chama de Sul Global. Como aponta muito bem o teólogo John Parrott, o que a gente está vendo é uma das maiores reviravoltas da história das religiões. Pensem comigo. Enquanto as brejas vão se esvaziando nos seus centros tradicionais, lá na Europa, na América do Norte, a fé cristã vive um crescimento explosivo na África, na Ásia e na nossa América Latina. E olha, esse dado não é só uma curiosidade demográfica, de jeito nenhum. Ele representa uma transferência de poder simbólico, de poder teológico. O que isso significa na prática? Significa que as perguntas que vão moldar o futuro do cristianismo não virão mais de Berlim, de Paris ou de Roma. Elas virão de Kinshasa, de Seul, de São Paulo. O cristianismo deixou de ser uma religião ocidental que foi exportada para o resto do mundo. Ele é hoje uma fé global, cujo coração pulsante agora bate aqui, no Sul. Bem, o nosso roteiro de hoje vai nos guiar por essa nova geografia da fé. A gente vai começar estabelecendo as bases, sabe? O terreno comum de onde brotam todas essas teologias. Depois, vamos fazer uma parada na América Latina, para dissecar a teologia da libertação. Em seguida, vamos para a África, para tentar compreender uma teologia que foi forjada na centralidade da vida e da comunidade. Daí, a gente segue para a Ásia, um lugar onde a fé cristã é desafiada o tempo todo pelo diálogo com tradições milenares. Vamos passar também pelo Caribe para ouvir a teologia que ecoa na música, na luta pela emancipação. E por fim, a gente vai juntar tudo isso, sintetizar as nossas descobertas e refletir sobre o que essa revolução toda significa para o futuro de uma fé que se tornou, de fato, mundial. Então, vamos mergulhar na nossa primeira sessão. Antes de a gente analisar as particularidades de cada continente, é absolutamente crucial que a gente entenda o solo comum do qual essas teologias emergem. É um solo que foi moldado por uma história compartilhada de dominação, por uma dor que, vejam só que interessante, se tornou fonte de conhecimento e, finalmente, por uma afirmação muito audaciosa de identidade teológica. O que a gente está testemunhando, na verdade, é o fim de 5 séculos de hegemonia teológica ocidental e o nascimento de novas e vibrantes formas de pensar a fé a partir de realidades que foram por tempo demais silenciadas. A evidência histórica para essa afirmação do John Parrott que eu mencionei é simplesmente avassaladora. Pensem nisso aqui. Na Conferência Missionária Mundial de Edimburgo, lá em 1910, que foi um marco do movimento missionário moderno, de mais de 1.000 delegados que estavam lá, havia apenas um punhado de representantes não ocidentais. A agenda, as perguntas, as estratégias, tudo, absolutamente tudo era definido pelo Norte. Agora, avancei 50 anos no tempo. Em 1961, na Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em Nova Delhi, a presença do Terceiro Mundo já era uma minoria expressiva e uma minoria que falava alto. Hoje, essa presença é a maioria esmagadora. As razões para essa mudança são complexas, claro. No Ocidente, a gente vê a secularização, o individualismo, as crises de credibilidade das instituições, tudo isso levando a um declínio acentuado. Já no Sul, por outro lado, a fé cristã muitas vezes se tornou um espaço de resistência cultural, de construção de identidade pós-colonial, de esperança comunitária em meio a contextos de imensa dificuldade. Essa mudança, portanto, não é só numérica. Ela representa uma profunda transformação qualitativa na própria alma do cristianismo. Agora, uma pergunta. O que une um camponês filipino, um mineiro boliviano e uma professora nigeriana, apesar das suas imensas diferenças culturais? A resposta fundamental é a experiência compartilhada do legado colonial. O sociólogo Peter Worsley, que o Parrott cita, nos dá esta definição muito precisa. Por um período que historicamente foi breve, cerca de 4 séculos, algumas poucas nações europeias impuseram seu domínio sobre a vasta maioria do planeta. Mas o efeito desse imperialismo foi totalmente desproporcional à sua duração. Ele não só redesenhou fronteiras, ele reestruturou a economia global, criando uma ordem mundial assimétrica.
Uma divisão clara entre um centro industrializado e uma periferia fornecedora de matéria-prima e mão de obra barata. E o pior, essa estrutura não desapareceu com as independências políticas, de jeito nenhum. Ela persiste hoje através de mecanismos neocoloniais, como a dívida externa, que força nações a priorizar o pagamento de juros em vez de investir em saúde e educação, ou através de acordos comerciais desiguais que perpetuam a dependência. Esse é o palco socioeconômico sobre o qual essas teologias são construídas. A exploração, no entanto, foi muito além da economia. Os teólogos do Terceiro Mundo identificaram uma ferida ainda mais profunda, que eles batizaram de pobreza antropológica. E aqui não se trata da falta de ter, mas da negação do ser. O escritor queniano Ngugi wa Thiong'o argumenta que a imposição de uma língua estrangeira, como o inglês ou o francês, é a bomba cultural definitiva. Por quê? Porque ela aniquila o universo simbólico de um povo, fazendo com que ele veja seu próprio passado e sua própria cultura com os olhos do colonizador. E as missões cristãs ocidentais, infelizmente, foram frequentemente cúmplices dessa violência cultural. O teólogo congolês Benezete Bujo nos dá um exemplo chocante de missionários no Congo belga que, no início do século XX, chegaram a peticionar formalmente ao governo colonial que proibisse ritos de passagem, oferendas aos ancestrais e danças cerimoniais, classificando tudo como demoníaco. No Brasil, nós conhecemos esse processo intimamente, não é mesmo? A supressão sistemática das línguas indígenas e a persistente demonização das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, são manifestações diretas dessa mesmíssima pobreza antropológica. A ferida não é apenas histórica, ela continua a sangrar até hoje. Então, diante desse duplo legado de exploração econômica e violência cultural, como é que se repensa a teologia? Bem, a primeira tentativa foi chamada de indigenização. A ideia era basicamente traduzir a fé cristã para as categorias culturais locais. Por exemplo, trocar o vinho da ceia por um fermentado de mandioca. Mas o teólogo taiwanês Shou Kikue argumentou que isso era superficial, era insuficiente. O termo lhe parecia estático, sabe? Olhando só para um passado folclórico e ignorando a realidade do presente. Ele propôs, então, o conceito de contextualização. E a contextualização é um processo muito mais radical, muito mais dinâmico. Ela leva a sério a cultura tradicional, sim, mas também analisa a realidade da urbanização massiva, o impacto da tecnologia, as estruturas políticas opressivas e, claro, as lutas por justiça social. Fazer teologia contextual não é só adaptar uma mensagem antiga, é permitir que uma nova mensagem emerja do diálogo crítico entre a fé e a totalidade do contexto histórico. A teologia deixa de ser um conjunto de doutrinas para se tornar praxis, uma reflexão que nasce da prática e que leva a uma prática transformadora. Faz sentido? E essa citação brilhante do arcebispo sul-africano Desmond Tutu resume, de forma genial, a essência dessa revolução metodológica. Por séculos, a teologia ocidental hegemônica esteve preocupada com as suas próprias questões, muitas vezes herdadas da filosofia grega, a relação entre fé e razão, a natureza da Trindade, as provas da existência de Deus. São questões importantes, claro, em seu próprio contexto, mas as perguntas que tiram o sono de uma mãe na favela do Rio de Janeiro ou de um agricultor em Ruanda são outras, completamente outras. Como falar de um Deus de amor em meio à violência do narcotráfico? Onde está a justiça de Deus quando uma multinacional polui o rio que dá vida à sua aldeia? Como ser cristão numa sociedade onde a sua fé é uma minoria e seus vizinhos são muçulmanos ou hindus? A teologia do Terceiro Mundo se recusa a importar uma agenda teológica. Ela insiste no direito de formular as suas próprias perguntas a partir da sua própria dor e da sua própria esperança. O que a gente tem, então, é uma nova epistemologia. E o que é epistemologia? É fundamentalmente a teoria de como a gente constrói o conhecimento, como sabemos o que sabemos. As teologias do Terceiro Mundo propõem uma forma radicalmente diferente de construir o conhecimento teológico. O ponto de partida não é mais um texto sagrado isolado ou uma doutrina abstrata, mas a análise crítica da realidade concreta, do mundo vivido. A ferramenta preferencial para essa análise não é a filosofia clássica, mas as ciências sociais, a sociologia, a economia, a antropologia, que ajudam a desvelar as estruturas de poder e opressão. O objetivo final não é a ortodoxia, a doutrina correta, mas a ortopraxia, a prática correta e transformadora. É um conhecimento que não nasce da especulação de gabinete, mas é moldado pela experiência da dor, que os coreanos chamam de Han, pela realidade inescapável da pluralidade religiosa e pelo peso onipresente do legado colonial. Para resumir essa primeira e fundamental sessão, a gente viu que o centro de gravidade do cristianismo se moveu para o sul.
Vimos que a experiência comum do colonialismo, tanto em sua dimensão econômica quanto em sua violência cultural, criou um contexto compartilhado de dor, de luta e de resistência. E vimos que, a partir desse contexto, emergiu uma nova metodologia teológica, a contextualização, que rejeita a agenda imposta pelo Ocidente e parte da vida concreta dos marginalizados para buscar a transformação da história. Com essas bases firmemente estabelecidas, estamos prontos para iniciar nossa viagem e ver como essa revolução teológica se manifestou, com sotaques e ênfases diferentes em cada continente. Vamos lá! Nossa primeira parada, então, é a América Latina, o berço da primeira mais sistemática e, talvez, mais controversa alternativa teológica vinda do Terceiro Mundo. Esta sessão é particularmente crucial para nós no Brasil, pois a teologia da libertação não só floresceu aqui, mas ajudou a moldar movimentos sociais e a própria redemocratização do país. Vamos entender como, do trauma da conquista e da persistência da opressão, emergiu uma teologia que colocou o grito dos oprimidos como a principal interpelação à consciência cristã. Para a gente entender o surgimento dessa teologia, a gente precisa olhar para a história. E o teólogo argentino José Miguel Bonino nos oferece um mapa bem claro. Vou pedir que acompanhe com atenção essa linha do tempo. O primeiro período, da invasão europeia até as independências, foi marcado pela famosa aliança entre a cruz e a espada. A evangelização aconteceu em meio à conquista brutal e à exploração econômica através de sistemas como a encomenda e o repartimento na América Espanhola, que eram, na prática, formas de escravidão indígena, muito parecidas com o que aconteceu no Brasil com a escravidão africana. O segundo período, o da emancipação política, não significou libertação social. As elites locais, os crioulos, simplesmente tomaram o lugar dos colonizadores europeus, mantendo intactas as estruturas de opressão. Foi também nesse período que as missões protestantes começaram a chegar ao continente. O ponto de virada, no entanto, veio nos anos 60. O modelo de desenvolvimento importado dos países ricos, que prometia que, com o tempo, a gente ia se tornar como eles, fracassou de forma retumbante. Em vez disso, a desigualdade aumentou. Foi nesse contexto que surgiu, a partir da CEPAL, a teoria da dependência. Intelectuais como Fernando Henrique Cardoso, antes de ser presidente, e Celso Furtado, argumentaram que o subdesenvolvimento da periferia não era uma etapa anterior ao desenvolvimento, mas sim a outra face da moeda do desenvolvimento do centro. Ou seja, a nossa pobreza era funcional para a riqueza deles. É nesse caldeirão de frustração social e nova consciência crítica que os bispos católicos da América Latina, reunidos em Medellín, na Colômbia, em 1968, assumem uma postura profética e dão um aval institucional para o nascimento da teologia da libertação. É fundamental a gente entender, porém, que a teologia da libertação não surge do nada. Ela é a culminação de uma longa tradição de resistência profética dentro da própria Igreja. Esta citação do frade dominicano Antônio de Montesinos, dita num sermão em 1511 na ilha de Hispaniola, na frente dos colonizadores, é um marco. É o início de uma contra-teologia. Enquanto a teologia oficial da época, que Miguel Bonino chama de rigorista, justificava a conquista militar como um meio necessário para a salvação das almas, vozes como a de Montesinos e, de forma ainda mais contundente, a de Frei Bartolomé de Las Casas, se levantaram para denunciar a barbárie. Las Casas, um ex-colonizador ele mesmo, convertido pela pregação de Montesinos, dedicou sua vida a defender a humanidade dos povos indígenas. Ele protagonizou em 1550 a famosa controvérsia de Validade, um debate contra o teólogo Juan Renés de Sepúlveda, que defendia que os indígenas eram servos por natureza e podiam ser subjugados. Las Casas argumentou que a guerra de conquista era injusta e que a única forma legítima de evangelização era a persuasão pacífica. Essa tensão entre uma fé cúmplice do poder e uma fé defensora dos oprimidos atravessa todos os 500 anos da história do cristianismo na América Latina. Como então funciona o método da teologia da libertação? A gente pode descrevê-lo em 4 passos que estão interligados. Primeiro, o ponto de partida. Não é uma ideia sobre Deus, mas a realidade concreta, histórica e escandalosa da pobreza, que é vista não como uma fatalidade ou um castigo divino, mas como resultado de estruturas de pecado. Segundo, a mediação analítica. Para entender como essas estruturas funcionam, a teologia dialoga com as ciências sociais, especialmente a sociologia e economia, usando ferramentas como a teoria da dependência. A fé busca compreender racionalmente as causas da injustiça. Terceiro, o momento hermenêutico. De posse dessa nova consciência crítica, os teólogos e as comunidades voltam à Bíblia. Eles a leem com uma hermenêutica da suspeita, desconfiando que as interpretações tradicionais talvez tenham servido para legitimar o poder dos opressores. E nessa nova leitura, eles descobrem um Deus que ouve o clamor dos escravos no Egito,
profetas que denunciam os ricos e um Jesus que anuncia um reino para os pobres. É aqui que nasce o conceito da opção preferencial pelos pobres, popularizado pelo peruano Gustavo Gutierrez. Por fim, o quarto e decisivo passo, a praxis. A reflexão teológica só se valida e se completa na ação, no engajamento concreto pela transformação das estruturas de injustiça. E aqui a gente chega num ponto vital, especialmente para a nossa realidade brasileira. A teologia da libertação não é um discurso de intelectuais feito para os pobres. Ela nasce, respira e se alimenta dos pobres. O seu lugar teológico por excelência, o seu locus, como a gente diz academicamente, são as comunidades eclesiais de base, as SEBs. Tentem imaginar a cena que se repetiu milhares de vezes pelo Brasil nas décadas de 70 e 80. Um grupo de trabalhadores rurais ou de moradores da periferia, reunidos à noite num barraco à luz de uma lamparina. Eles leem uma passagem da Bíblia, talvez a história do Êxodo, e pela primeira vez eles não ouvem um sermão abstrato. Eles conectam aquela história antiga com a sua própria vida. O Egito é a ditadura militar, o faraó é o latifundiário, o cativeiro é o salário de miséria e a terra prometida é a reforma agrária, a dignidade. Inspirados por essa leitura, com o apoio de figuras como Leonardo Boff e de bispos como Dom Helder Câmara, eles se organizam em sindicatos, associações de moradores, movimentos populares. O pobre deixa de ser o objeto passivo da caridade da igreja para se tornar o sujeito ativo de sua própria história e de sua própria reflexão de fé. Resumindo, a América Latina ofereceu ao mundo a primeira grande teologia sistemática nascida na periferia. É importante notar que essa teologia enfrentou e ainda enfrenta uma forte oposição, inclusive do Vaticano, que em documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, na época liderada pelo cardeal Ratzinger, criticou o uso do que chamou de análise marxista. Mas apesar das críticas e das perseguições, a sua contribuição fundamental permanece. Ela não só adicionou o tema da libertação ao vocabulário teológico, mas propôs uma forma radicalmente nova de se fazer teologia. Uma teologia que tem os pés no chão da história, os olhos fixos na realidade dos pobres e as mãos comprometidas com a construção de um outro mundo possível. E essa ousadia mudou para sempre a conversa teológica global. Deixamos agora a América Latina, com sua forte ênfase na análise socioeconômica, e desembarcamos na África, o continente onde o cristianismo mais cresce no mundo. Aqui, a teologia se constrói a partir de um profundo diálogo com a cultura, com a centralidade da comunidade e com a integração das cosmovisões tradicionais na vivência da fé cristã. Vamos explorar uma teologia que pulsa no ritmo da vida comunitária e que busca reconstruir identidades que foram fraturadas pelo colonialismo. A teóloga Diane Stinton nos oferece uma metáfora poderosa para a gente entender os pilares do pensamento africano. A lareira de 3 pedras, usada para cozinhar em muitas partes do continente. Cada pedra é um fundamento essencial. A primeira pedra é a vida. A preocupação teológica primordial na África é a promoção, a proteção e a celebração da vida em sua totalidade. Não só a vida biológica, mas a vida plena, que inclui saúde, prosperidade, fertilidade e, acima de tudo, a harmonia comunitária e espiritual. A segunda pedra é a mediação. Na cosmovisão africana, o mundo espiritual não é distante, não é abstrato. Ele interage constantemente com o mundo visível. E os ancestrais, aqueles que viveram uma vida exemplar, desempenham um papel crucial como mediadores, como pontes entre Deus e a comunidade dos vivos. A terceira pedra é a comunidade. A identidade do indivíduo é inseparável da identidade coletiva. O famoso provérbio, presente em várias línguas bantu, Ubuntu em Zulu, que se traduz como "eu sou porque nós somos", resume isso perfeitamente. É uma visão que contrasta radicalmente com o penso logo existo do individualismo cartesiano ocidental. São essas 3 pedras que sustentam a panela onde a teologia africana é cozida. E como então a figura de Cristo é compreendida a partir desses pilares? Uma das contribuições mais fascinantes e originais é a cristologia ancestral, desenvolvida por teólogos como o congolês Benezet Bujo. Eles propõem ver Jesus como o proto-ancestral, ou seja, o ancestral por excelência. É importante frisar, isso não é sincretismo, é uma profunda inculturação. O argumento é o seguinte: se os ancestrais são aqueles que garantem a vida da linhagem, que mediam a relação com o divino e que estabelecem um modelo de conduta para a comunidade, então Jesus cumpre e transcende esse ideal de forma perfeita e universal. Ele é a fonte última de toda a vida, ele é o mediador perfeito e definitivo entre Deus e a humanidade, e ele é o fundador de uma nova comunidade, a Igreja, que não se baseia mais em laços de sangue ou etnia, mas na fé, criando uma nova família universal.
Essa abordagem contrasta muito com os modelos cristológicos ocidentais tradicionais, como Cristo como Logos, a razão divina de raiz grega, ou Cristo como Kyrios, o Senhor de raiz romana, mostrando como a cultura molda a própria forma de se falar sobre Jesus. E essa reflexão tem um eco profundo para nós no Brasil, onde a ancestralidade é um pilar central nas religiões de matriz africana e na nossa cultura popular. Mas a teologia africana não é só culturalista, de forma alguma. Em contextos de opressão política explícita, ela se torna uma poderosa ferramenta de libertação. O caso mais emblemático, claro, é a África do Sul. Como analisa Isabella Paofiri, o regime do apartheid não era só um sistema político. Ele se legitimava por uma teologia de Estado racista, que usava a Bíblia para justificar a segregação. E em resposta direta a isso, e inspirada pelo movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, surgiu a teologia negra sul-africana. Ela foi impulsionada filosoficamente pelo movimento da consciência negra, liderado por Steve Biko, que pregava a libertação psicológica do negro da autorrejeição. Teólogos como Alan Boasek levaram essa luta para o campo da fé, e a sua afirmação central era revolucionária. A negritude não é uma maldição, como dizia a teologia do apartheid, mas uma dádiva, parte da imagem diversa de Deus. Ser negro é bom. Nesse contexto, Jesus é necessariamente visto como um libertador negro, pois ele sempre se identifica com os oprimidos. A salvação, portanto, não é só um evento espiritual futuro, mas a libertação concreta do racismo e da opressão econômica aqui e agora. A conexão com a luta contra o racismo estrutural no Brasil é imediata e muito poderosa. Esta citação do teólogo sul-africano Mofokeng resume, de uma forma irônica e profundamente dolorosa, a percepção popular sobre a cumplicidade entre a missão cristã e o projeto colonial na África Austral e em outras partes do continente. A sensação de que a Bíblia foi usada como um instrumento para pacificar, para desarmar espiritualmente o povo, enquanto a sua terra e os seus recursos eram expropriados, é uma memória coletiva muito forte. E foi exatamente essa percepção que alimentou a necessidade urgente de uma teologia que fosse verdadeiramente africana e libertadora. Uma teologia que pudesse pegar a mesma Bíblia e relê-la, não como um manual de dominação, mas como uma carta de alforria, como uma fonte de poder e emancipação para o povo. Para a gente concluir nossa passagem pela África, podemos ver que sua teologia se move num eixo duplo, que na verdade são duas faces da mesma moeda. Por um lado, há um esforço profundo de enculturação, de dialogar com as ricas tradições culturais e religiosas do continente, buscando uma expressão da fé que seja autenticamente africana. Por outro lado, há um impulso inegociável de libertação, de usar a fé como força motriz na luta contra as injustiças políticas, econômicas e raciais. Ambas as vertentes, a cultural e a política, buscam a mesma coisa: a promoção da vida em abundância para o povo africano, uma vida livre tanto da alienação cultural quanto da opressão material. Nossa jornada nos leva agora ao maior e mais populoso continente do mundo, a Ásia. E aqui, o cristianismo é, na maioria dos países, uma pequena minoria, um grão de areia num oceano de tradições religiosas e filosóficas milenares e de imensa sofisticação, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o taoísmo, o confucionismo. A questão central, o desafio existencial para a teologia asiática, portanto, é: como ser fiel a Cristo sem ser arrogante ou exclusivo? Como articular a fé cristã num contexto de inescapável e profunda pluralidade religiosa? A Índia, com sua complexidade estonteante, nos oferece um microcosmo das respostas teológicas asiáticas. A acadêmica Kirsten Kim identifica 3 vertentes principais que coexistem e, por vezes, entram em tensão. A primeira é da inculturação. Teólogos como Brahmabandava Upadhyaya, já no século XIX, buscaram expressar a fé cristã usando conceitos da alta filosofia hindu. Por exemplo, tentando entender a Trindade a partir do conceito de Satchidananda, ser consciência, bem-aventurança, ou a relação com Deus a partir da tradição devocional do Bhakti. É um esforço parecido com o que a igreja primitiva fez ao usar a filosofia grega. A segunda vertente é a da libertação. Esta não dialoga com os textos sagrados dos brahmanes, mas com a dura realidade social da opressão causada pelo sistema de castas. Seus protagonistas são os teólogos Dalits, os que eram chamados de intocáveis. E a terceira vertente é do diálogo. Diante de uma história marcada por conflitos religiosos, teólogos como Stanley Samarta e Raymond Panikkar se dedicaram a construir pontes, buscando uma teologia do pluralismo religioso que permita a convivência harmoniosa e o enriquecimento mútuo. Agora, a contribuição mais radical, contundente e provocadora vinda da Índia é, sem dúvida, a teologia Dalit. Os Dalits, que significa povo quebrado ou oprimido, são aqueles que estão fora do sistema de castas, considerados ritualmente impuros por séculos. Para eles, a teologia de inculturação que dialoga com a filosofia bramânica é vista com suspeita, pois essa mesma filosofia ajudou a legitimar a sua opressão. A teologia Dalit, então, propõe uma releitura radical da identidade de Jesus.
A afirmação deles é chocante e poderosa. Jesus não é simplesmente um amigo dos marginalizados, ele é um marginalizado. Ele é um Dalit. Nascido numa genealogia que inclui mulheres de reputação duvidosa, vindo da periférica Galileia, chamado de filho de carpinteiro, acusado de blasfêmia pela elite religiosa e executado como um criminoso fora dos muros da cidade sagrada, para teólogos Dalits como o A.P. Nirmal, a Dalitude de Jesus, a sua condição de quebrado e rejeitado, é o centro da sua identidade e da sua mensagem libertadora para todos os que são considerados impuros e sem valor pela sociedade. Se na Índia o desafio é a pluralidade interna, na Coreia do Sul a teologia emerge da dor histórica de um povo. Edmund Tang nos apresenta o conceito-chave de Han. Han é uma palavra coreana de difícil tradução. Não é só tristeza, não é só raiva. É um sentimento coletivo acumulado por gerações de ressentimento profundo, de amargura, de impotência e de uma justa indignação que se aloja no coração de um povo que sofreu sucessivas invasões, uma colonização brutal pelo Japão e uma guerra civil devastadora. A teologia Minjung, que significa teologia do povo comum, faz uma afirmação audaciosa. Deus não é um observador distante desse sofrimento. Pelo contrário, Deus compartilha o Han do povo. Deus sofre com o povo. Portanto, a história do sofrimento do Minjung se torna um locus teológicus, um lugar privilegiado de revelação divina, tão importante quanto a Bíblia ou a tradição. Essa ideia nos faz pensar em conceitos como o banzo brasileiro, aquela profunda melancolia e nostalgia dos africanos escravizados, e nos desafia a pensar como a dor histórica de um povo pode também se tornar um lugar de encontro com o sagrado. Para resumir, se uma palavra pudesse definir a tarefa teológica na Ásia, essa palavra seria diálogo. Um diálogo imposto pelo próprio contexto. É um diálogo para cima, com as sofisticadas tradições filosóficas e religiosas do hinduísmo e do budismo. É um diálogo para baixo, em solidariedade com os Dalits e todos os oprimidos por estruturas sociais injustas. E é um diálogo para dentro, ao dar voz e sentido teológico à dor histórica do povo, como no caso do Han coreano. Em todas as suas formas, a teologia asiática é um exercício constante e desafiador de repensar a identidade cristã, não em isolamento, mas em relação a um outro que não pode ser ignorado, assimilado ou convertido à força, mas com quem se deve necessariamente conviver, conversar e colaborar. Navegamos agora para o Caribe, uma região de ilhas e costas continentais forjada no crisol da escravidão, da resistência e de uma cultura vibrante e majoritariamente oral. Como descreve o teólogo George Mulrain, a teologia caribenha raramente se encontra em tratados sistemáticos. Ela pulsa nos ritmos da música, se esconde nas entrelinhas das histórias populares e se manifesta na luta incessante por uma liberdade que, embora proclamada, ainda está por ser plenamente conquistada. Este é talvez o traço mais distintivo da teologia caribenha, a sua oralidade. Numa cultura moldada pela experiência de povos africanos, a quem foi sistematicamente negado o acesso à escrita durante a escravidão, a palavra falada, cantada e contada tornou-se o principal veículo de sabedoria, de memória, de resistência e, sim, de reflexão teológica. O Calypso de Trinidade, com sua crônica social e política afiada e bem-humorada, e o reggae jamaicano, com seu clamor por justiça e sua espiritualidade rastafari, não são mero entretenimento. São formas de exegese popular, de teologia pública. Quando Bob Marley canta "Emancipem-se da escravidão mental, ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes", ele está fazendo uma afirmação teológica e antropológica de imensa profundidade. Isso nos convida a pensar no papel do samba, do funk e do rap no Brasil. Quando os Racionais MCs rimam sobre a realidade do Capão Redondo, eles não estão só fazendo uma crônica social, eles estão, de certa forma, fazendo uma teologia pública, refletindo sobre o mal, a esperança e a condição humana a partir da perspectiva da periferia. O teólogo Cartwright Davis nos alerta para uma nuance de vocabulário que é fundamental. Enquanto na América Latina a palavra-chave é libertação, no Caribe a palavra que ressoa com mais força é emancipação. E por quê? Porque emancipação conecta diretamente a luta do presente com a memória histórica da abolição formal da escravatura. Ela evoca a longa e árdua luta ancestral dos escravizados e serve como um lembrete constante de que a liberdade é frágil e precisa ser defendida contra qualquer forma de retorno à servidão. E o mais importante, como a canção de Marley nos indica, a emancipação não é só política ou econômica. Ela é, antes de tudo, mental. Aqui, o pensamento de intelectuais como Frantz Fanon, da Martinica, é crucial. Em sua obra Os Condenados da Terra, Fanon argumentou que o maior triunfo do colonialismo é quando o colonizado internaliza a imagem negativa que o colonizador tem dele.
A verdadeira emancipação, portanto, começa com a descolonização da mente, com a rejeição dessa autoimagem depreciativa e a afirmação orgulhosa da própria identidade. Concluindo nossa breve, mas intensa passagem pelo Caribe, sua contribuição única para este mosaico global é sua ênfase radical na cultura oral como uma fonte teológica legítima e primária e sua insistência na descolonização da mente como a tarefa primordial. A teologia caribenha, em diálogo com movimentos como o rastafarianismo e sua crítica à Babilônia, o sistema opressor ocidental, nos ensina uma lição vital. Antes de buscar transformar as estruturas do mundo exterior, é preciso primeiro libertar o mundo interior, afirmando a própria identidade, a própria cultura e a própria voz contra séculos de silenciamento. Chegamos à nossa sessão final. Depois desta longa e rica viagem pela América Latina, África, Ásia e Caribe, é hora de conectar os pontos. Vamos agora sintetizar os temas comuns que encontramos, apreciar as contribuições distintas de cada região e, o mais importante, refletir sobre o que essa massiva revolução teológica do Sul global significa para o futuro do pensamento e da prática cristã no século XXI. Esta tabela nos ajuda a visualizar e a consolidar o mapa que a gente traçou. Peço que a observem por um momento. Na América Latina, vimos que o contexto de opressão socioeconômica gerou uma teologia da libertação, cuja contribuição mais duradoura foi estabelecer a praxis, a ação transformadora, como o critério da verdade teológica. Na África, a partir do duplo legado cultural e colonial, surgiram teologias de inculturação e identidade que nos recordam a centralidade da vida e da comunidade como valores supremos. Na Ásia, o contexto de intenso pluralismo religioso forçou um profundo exercício de diálogo, levando a um repensar radical da unicidade de Cristo num mundo de muitas fés. E no Caribe, o trauma fundador da escravidão deu origem a uma teologia da emancipação, que legitimou a cultura oral como uma fonte teológica primária. O que a gente vê aqui? Vemos uma imensa diversidade de ênfases, mas, sob essa diversidade, um compromisso compartilhado e inegociável com uma teologia que nasce do contexto, que leva a sério a vida real das pessoas. E aqui a gente chega à conclusão mais importante de toda a nossa análise, articulada com precisão por John Parrott. Seria um erro colossal ver essas teologias como apêndices exóticos ou teologias locais, em contraste com a suposta teologia universal, que na verdade sempre foi a teologia particular da Europa Ocidental. O que aconteceu nas últimas décadas foi o contrário. Essas teologias resgataram a tarefa teológica de seus guetos acadêmicos, de suas especulações filosóficas abstratas e a trouxeram de volta para a praça pública, para o engajamento com a cultura, a sociedade, a economia e a política. Elas forçaram a teologia a se sujar com a poeira na história. Elas a trouxeram de volta ao seu propósito original e bíblico, ser uma reflexão crítica que nasce de um compromisso com o mundo real, com a condição humana em suas dores, lutas e esperanças. Elas não são a periferia. Elas são, na verdade, a vanguarda. E encerramos, como deve ser, com uma pergunta que se volta para nós. O Brasil é um lugar único, uma encruzilhada. A gente tem na nossa história a dor da opressão socioeconômica que gerou a teologia da libertação. Temos em nossas veias, em nossa cultura, em nossa religiosidade, a riqueza da ancestralidade africana e indígena que dialoga diretamente com a teologia africana. Vivemos hoje uma crescente e, por vezes tensa, pluralidade religiosa que nos desafia a um diálogo nos moldes asiáticos. E sentimos em nossa cultura popular, em nossa música, em nossas lutas cotidianas, a busca por uma emancipação, especialmente mental, que ecoa a do Caribe. Diante deste mapa global da fé, a pergunta que fica e que eu deixo para a reflexão de cada um é: como a nossa complexa e multifacetada experiência brasileira pode ao mesmo tempo aprender com essas vozes globais e também oferecer sua própria contribuição original para esta conversa mundial sobre o futuro da fé, que este nosso estudo sirva de estímulo para aprofundarmos essa reflexão.